Vamos iniciando então o estudo do O Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Esse é o nosso novo capítulo, e ele traz para nós alguns temas que são bastante interessantes. Nós temos aqui no nosso índice, vamos falar da reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. São 9 itens que nós vamos estudar, iniciando hoje o primeiro item, da reencarnação. Bom, Kardec então, quando ele apresentava esse tema para a sociedade do século XIX, a reencarnação ela até era compreendida, no Oriente, já que aquelas escolas religiosas e aquelas sociedades tinham a reencarnação como base de suas crenças, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo ou do budismo, duas escolas de grande influência naquela região, embora sejam distantes uma da outra, pela extensão da Ásia. Kardec então apresentava a ideia da reencarnação como sendo mais um objeto de estudos da doutrina espírita. Os espíritos trouxeram para nós essas informações, trouxeram para Kardec aquelas informações, e ele então procurava desenvolvê-las. E isso porque a reencarnação era um tema que, entrando em choque com as bases dogmáticas das religiões dominantes na França, na Europa como um todo, naquele período, a religião católica e também as religiões protestantes, tanto luteranismo, calvinismo, igreja anglicana, e assim, então, além de outras igrejas, as outras igrejas católicas, no caso as ortodoxas, grega, russa, enfim, todas elas sustentadas numa única existência, na crença de uma única existência, e que essa única existência seria a determinação da felicidade ou infelicidades, das felicidades ou infelicidades eternas de todos os seres. Então a reencarnação veio como um novo tema, e como Kardec sempre lembra, trazendo para nós a chave para uma série de situações que nós vivemos nas nossas vidas, no caso, por exemplo, de diferenças sociais, simpatias e antipatias, ideias inatas, como foi apresentado para nós aqui num dos temas, enfim, várias situações que nós vamos vendo hoje. A ideia da reencarnação, ela foi, aqui no Brasil, principalmente, trazida para debate, em especial num dos programas Pinga Fogo, que Chico Xavier participou, lá em 1971, se eu não me engano. Então nós conhecemos a clássica pergunta que foi feita e a resposta que ele trouxe também, porque hoje, quando se fala em reencarnação, embora não seja necessariamente um objeto que faça parte de uma crença, ela se encontra na mente das pessoas, acaba sendo uma ideia popularizada. Nós vemos isso em novelas, nós vemos isso em filmes comuns, que as crianças, que os jovens, que as pessoas assistem no cinema. A ideia da reencarnação ela é instigante. Num filme de comédia, num filme de terror, num filme de ação. Um exemplo que a gente pode trazer é o filme Múmia, que é aquele filme de ação, onde tem ali aquele caçador de tesouros e tudo mais, e aí ele encontra ali aquele ser do mal que vem lá dos faraós e tudo, e de repente ele percebe que a mulher com quem ele se casou era a reencarnação da filha do faraó. E aquela que seria a sua inimiga no presente era a esposa do faraó, com quem ela tinha uma grande antipatia. Então até nos filmes simples que nós assistimos hoje, num filme corriqueiro, a ideia da reencarnação se encontra presente. Naquela época do Chico Xavier, quando, lembrando sempre que o programa Pinga Fogo era um programa de debates, aquela mesa redonda, onde vários temas eram debatidos, política, ciência, filosofia,
religiões também da mesma forma. Chico Xavier então foi convidado para participar de um dos programas, né, fazendo ali um dos episódios daquele programa, e acabou sendo ali a maior audiência da história do Pinga Fogo. E depois tanto foi tão importante que acabaram depois criando ali um segundo programa com ele, para que ele pudesse responder mais questões relacionadas com a doutrina espírita, né? Saúde, bom dia. Pois é, elas vão amadurecendo, né, Caput, porque ela vem com o passar do tempo, ela surge num determinado momento. Quando ela surge, eu já falo sobre o Pinga Fogo, pessoal. Quando ela surge, ela vai se sustentar pelos seus princípios, pelas suas bases, ou ela vai desaparecer. Não apenas com relação às ideias, mas com relação às filosofias mesmo. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro Depois da Morte de Leon Denis, lá no primeiro capítulo, ele fala sobre as diversas religiões que foram surgindo na história da humanidade, desde quando a humanidade começou a se estruturar como sociedade, né, e não simplesmente como tribos espalhadas, né, como pequenos grupos. E aí então muitas delas simplesmente desapareceram, outras se mantiveram. Essas que desapareceram por falta dessas bases de coerência, de lógica. E assim, aquilo que desaparece é porque não teve lógica. Aquilo que se sustenta, ainda que se sustente nas suas bases, necessariamente passa por transformações. Então a reencarnação é um desses temas que vem de muito tempo. E até hoje ela acaba se tornando, né, ela vem amadurecendo e vem se tornando cada vez mais sólida. Embora não tenha ainda se fixado na mente das pessoas, exatamente porque para nós aqui do Ocidente, as religiões tradicionais não têm essa ideia como base. Mas se você vai para a Índia, por exemplo, falar de reencarnação é a coisa mais natural do mundo. Você vai para o Tibete, por exemplo, onde nós temos os budistas, e a reencarnação faz parte de suas bases filosóficas, falar desse tema também é algo absolutamente natural. Então não é natural para nós, aqui do mundo ocidental, porque as religiões dominantes não têm esse princípio como base. Não tem essa ideia como base. Mas agora a doutrina espírita veio trazer esse tema não apenas de uma forma romântica, como nós vemos que eu falei para vocês, nos filmes, nas novelas, nos livros, mas trazer agora isso como uma realidade. E junto disso, não apenas a doutrina espírita traz para nós esse tema como revelação, como nós temos também hoje pesquisadores que investigam. Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Bom dia, André. Então, falando um pouquinho sobre o Pinga Fogo, Chico Xavier, então, no primeiro debate que ele teve, na primeira entrevista que ele participou, né, e o Pinga Fogo tem exatamente esse nome porque é um programa provocativo. Eram aquelas perguntas difíceis, constrangedoras, então ficava aquela bancada fazendo ali aquela sabatina com o entrevistado. E ele tinha que se virar e trazer ali para defender a sua ideia. E o Chico Xavier, então, quando ele foi convidado, era aquela grande apreensão. Isso foi, então, em 1971. Já faz bastante tempo. Sim, principalmente aquelas que eram mais polêmicas. E a doutrina espírita, na década de 1970, no início daquela década de 1970, né, o Chico já era uma personalidade da sociedade brasileira, exatamente pelas publicações, né, inicialmente lá na revista Cruzeiro, lá em 1930, 1940, me esqueci agora qual foi a data da publicação daquelas revistas, eu até tenho anotado, eu olho para vocês depois. Né, e depois vieram todos os livros, né, Nosso Lar, principalmente, um grande best-seller aqui no Brasil, outras obras que vinham se seguindo, fundação de centros espíritas, né, lá em Minas Gerais, Pedro Leopoldo inicialmente, depois Uberaba, e aí ele se tornou uma grande personalidade e foi convidado. Nessa entrevista, então, havia, né, aqueles que eram adeptos à doutrina espírita, né, como era o caso, por exemplo, de Herculano Pires, se encontrava lá, né, outros que traziam grande simpatia com o Chico, e aí então, ou perguntas feitas pelas pessoas do auditório, ou perguntas enviadas por telefone, ou então gravações que eram, né, feitas, né, vídeos que eram feitos e depois enviados para o programa. E aí então, a pergunta foi oferecida, né, um pastor evangélico perguntou para o Chico, né, Chico, como é que você explica a reencarnação? Já que na Bíblia fala para nós que Adão e Eva foram os primeiros seres que habitaram o mundo,
né? E depois, né, isso porque Adão e Eva, naquela época, fazia parte realmente da crença. Hoje Adão e Eva, como eu falei para vocês durante esses últimos encontros, eles são duas personagens que fazem parte de uma mitologia, que explicam a origem, né, que trazem uma ideia da origem do povo hebreu e tudo mais. Então, hoje, falar de Adão e Eva não é algo que é uma convicção das religiões tradicionais, até porque a própria ciência hoje já trouxe para nós, né, tantos argumentos que já mudaram essa ideia. Mas naquela época se falava claramente nos altares das igrejas que Adão e Eva e tudo mais era algo muito real para aquelas pessoas. E aí então esse pastor perguntou: como é que você defende a reencarnação se Adão e Eva foram os dois primeiros? Eles reencarnaram de onde? Se somente eles existiram. E aí então a resposta do Chico, né, sempre muito respeitosa, muito serena, ele falava exatamente que é importante inicialmente fazer uma interpretação correta das Escrituras. Tanto que ele lembrava, né, no primeiro capítulo do livro Gênesis, ele falava do livro Gênesis, né, ele falava sobre Caim e Abel, né, que Caim matou Abel e Caim então foi embora, fugido, né, para a cidade de Nod, e lá então ele se casou e teve filhos. Então ele usou esse argumento para dizer exatamente que é necessário um cuidado nessas interpretações. E depois ele falava também como explicar crianças, né, que nascem com doenças congênitas, levando em consideração o amor de Deus, o amor e a perfeição de Deus. Como é que nós podemos explicar isso que não seja pela reencarnação? Então hoje nós temos essas ideias, né, mas o que faltava era exatamente uma base lógica, né, uma base que seja para nós filosófica para entendermos esse processo e não simplesmente tratar disso como uma questão de crença. Antes de entrarmos nesse livro, no livro dos Espíritos, eu sempre vou dizer para vocês, né, a ideia da doutrina espírita é: ou você traz uma comprovação, ou se você tem um elemento como base da sua fé, que seja uma fé racional. Vamos tentar explorar o máximo que for possível. Mas a gente lembra sempre que a doutrina espírita, ela também tem o apoio daqueles que pesquisam, que não necessariamente são espíritas, mas que procuram, através da ciência ou de uma metodologia científica, trazer para nós respostas que sejam mais coerentes. E a reencarnação foi um desses casos. Então eu gosto sempre de trazer para vocês assim aquilo que a doutrina espírita fala e aquilo que se encontra na mente da nossa sociedade, porque já que a doutrina espírita tem como propósito transformar a nossa sociedade, inicialmente nós temos que pensar o que pensa a sociedade, tentar conhecer o que pensa a sociedade. E o tema reencarnação, como eu falei para vocês, já bastante popularizado, se tornou temas, né, de pesquisas, de investigações, de artigos e tudo mais. Por isso então eu trouxe aqui 2 artigos para nós fazermos uma análise. O primeiro deles, ele foi publicado em 2005 pela revista Super Interessante, né, que acabou virando a revista Galileu, e, se não me engano, e depois ela foi atualizada no último dia 31 de outubro de 2016, né? No último não, né? No dia 31 de outubro de 2016. Vou trazer para vocês esse artigo porque uma revista com esse reconhecimento super interessante, Vanessa, bom dia, ela tem um alcance, né, bastante extenso na nossa sociedade. Então, de repente, um artigo como esse, em que as pessoas estão lendo, em que os repórteres se deram o trabalho de fazer alguma pesquisa, é algo que para nós é interessante conhecer. Então o tema está aqui na seção comportamento. Só um instantinho, deixa eu tirar só uma janelinha que abriu aqui para atrapalhar a nossa leitura. Então, na seção comportamento, o título do artigo é Reencarnação, Memórias de Outras Vidas. Subtítulo: o conceito de reencarnação está impregnado de fé e misticismo, mas a multiplicação de relatos impressionantes de lembranças e marcas de supostas vidas passadas atrai cada vez mais o interesse da ciência. Um artigo de Marcos de Moura e Souza. Em uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, pesquisadores da área de saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar os céticos. Ali são estudados, entre outros casos,
que ultrapassam os contornos da ciência convencional, relatos sobre reencarnação, muitos deles submetidos à checagem. Lembrando que nessa universidade a reencarnação, a mediunidade, casos sobrenaturais são temas que eles estudam. Inclusive, nós lembramos que o Dr. Alexander Moreira Almeida, ele foi para os Estados Unidos, não me recordo se foi na Universidade de Virgínia, eu acho que não. Ele fez lá o doutorado dele, exatamente, ele é psiquiatra lá da Universidade de Juiz de Fora, trabalha na Universidade de Juiz de Fora, e ele então fez o doutorado dele numa dessas universidades americanas, que tratam exatamente, que tem essa liberdade de pensamento para estudar esses casos. E lá então ele explorou, através de suas pesquisas, a sanidade mental dos médiums. Diferentemente de muitos pensam, ele foi estudar a existência dos espíritos. Não. O que ele estudou foi, já que você não pode comprovar cientificamente, pelos métodos da nossa ciência material, a existência dos espíritos, então vamos entender quem são aqueles que são os mediadores da comunicação dos espíritos. Vamos estudar a saúde mental deles, a capacidade intelectual, suas crenças, e aí então ele trouxe um questionário que ele acabou desenvolvendo, relacionado com a profissão dele da psiquiatria, e percebeu ali que os médiuns são absolutamente sadios mentalmente. Então percebe-se que a manifestação dos espíritos, dessas inteligências extracorpóreas, não era alguma coisa fruto da mente perturbada ou desequilibrada de um médium. Se eles são sadios, vamos encontrar uma outra causa para essas manifestações. Mas enfim, então lá nos Estados Unidos nós temos universidades que têm essa abertura para estudar esses casos que são muitas vezes polêmicos diante da ciência. Resultados conclusivos não há, mas eles são, no mínimo, intrigantes. À frente da divisão de estudos da personalidade está o mais famoso pesquisador sobre o assunto, o já octogenário Ian Stevenson, que inclusive já é desencarnado. Deixa eu só ver aqui a data precisa. Ele desencarnou em 2007. Esse artigo aqui é de 2005. Então, o octogenário Ian Stevenson, ele escreveu o primeiro livro que eu li dele. Eu li 2 livros que ele escreveu. O primeiro foi Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque ele trabalhava com regressão de memória. E nesse primeiro livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele fazia um tratamento com uma paciente com regressão de memória, e até que chegou um momento em que ela foi fazendo uma regressão e ela começou a contar uma história que era contrária à sua realidade. Ambiente diferente, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, e ele ficou intrigado. E aí então ele começou a fazer pesquisas mais profundas e percebeu que ela falava dela mesma numa existência diferente. E aí depois ele criou uma grande polêmica no meio científico. Os próprios médicos e pesquisadores com quem ele tinha contato o criticavam por abraçar essa causa, essa loucura. Então, esse foi um dos casos do Dr. Ian Stevenson. Seus livros e textos em publicações científicas descrevem casos de crianças que se recordariam de vidas passadas e de pessoas com marcas de nascença que teriam sido originadas por cicatrizes de existências anteriores. Stevenson e sua equipe avaliam, naquela época, casos de reencarnação da forma que consideram a mais acurada possível. Fazem entrevistas, confrontam a versão narrada com documentos, comparam descrições com fatos que só familiares da pessoa morta poderiam saber. Por tudo isso, ele se tornou um dos maiores responsáveis por ajudar a deslocar, ainda que apenas um pouco, o conceito da reencarnação do campo da fé e do misticismo para o campo da ciência. É o caso que a gente viu aqui, inclusive domingo nós estudamos sobre isso, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, falando sobre metodologias científicas e filosóficas espíritas. Então nós falamos bastante sobre a metodologia utilizada por Kardec e por outros pesquisadores para estudar os temas que sustentam a doutrina espírita. Os espíritos, a comunicabilidade, a ideia da reencarnação. Então não utilizamos a ciência convencional, mas aplicamos o seu método, analisar os fatos,
né, registrar os fatos, analisar as causas, determinar as consequências e depois tirar as suas conclusões. Diz aqui para nós também, mas o que leva esse renomado médico, com mais de 60 anos de carreira, e tantos outros pesquisadores a encararem a reencarnação como uma hipótese válida? Bem, são histórias como, por exemplo, de... deixa eu ler aqui que é o nome indiano, paciência. Shwarlata Mishra, ou Mishra, uma menina nascida em 1948, de uma rica família da Índia e que se tornou protagonista de um dos casos clássicos, digamos assim, da literatura médica sobre vidas passadas. A história é descrita em um dos livros de Stevenson, 20 Cases Suggestive of Reincarnation, 20 casos sugestivos de reencarnação, sem versão brasileira, e se assemelha a outros registrados pelo mundo sobre lembranças reveladoras ocorridas, principalmente na infância. Mas, ao contrário da maioria, não está relacionado com mortes violentas, confrontos ou traumas. A história de Shwarlata, só um instantinho, Shwarlata, o nome dela. A história de Shwarlata é simples. Aos 3 anos de idade viajava com o seu pai, quando de repente apontou uma estrada que levava à cidade Katni e pediu ao motorista que seguisse por ela até onde estava o que chamou de minha casa. Lá, disse, poderiam tomar uma xícara de café, uma xícara de chá. Katni está localizada a mais de 160 quilômetros da cidade da menina, Pradesh. Logo em seguida, Shwarlata começou a descrever uma série de detalhes sobre sua suposta vida em Katni. Disse que lá seu nome fora Bia Patak e que tivera 2 filhos. Deu detalhes da casa e a localizou no distrito de Shurkutia. O pai da menina passou a anotar as memórias da filha. Recordações de mãe. 7 anos depois, em 1959, ao ouvir esses relatos, um pesquisador de fenômenos paranormais, o indiano Sri H.N. Banerjee, visitou Katni. Pegou as anotações do pai de Shwarlata e as usou como guia para entrevistar a família Patna, ou Patak. Tudo que a menina havia falado sobre Bia, morta em 1939, aqui nós estamos 20 anos depois, batia. Até então, nenhuma das 2 famílias havia ouvido falar uma da outra. Naquele mesmo ano, o viúvo de Bia, um de seus filhos e seu irmão mais velho, viajaram para a cidade de Chhatarpur, onde Shwarlata morava. Chegaram sem avisar, e sem relatar suas identidades ou intenções aos moradores da cidade, pediram que 9 deles os acompanhassem à casa de Mishra. Stevenson relata que imediatamente a menina reconheceu e pronunciou o nome dos 3 visitantes. Ao irmão, chamou pelo apelido. Semanas depois, seu pai a levou para Katni, para a casa onde ela dizia ter vivido e morrido. Shwarlata, conta Stevenson, tratou pelo nome cada um dos presentes, parentes e amigos da família. Lembrou-se de episódios domésticos e tratou os filhos de Bia, então na faixa dos 30 anos, com a intimidade de mãe. Shwarlata tinha apenas 11 anos. As 2 famílias se aproximaram e passaram a trocar visitas, aceitando o caso como reencarnação. Aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né? Que nesses países a ideia da reencarnação é algo natural. Desde que isso tenha ali uma lógica para eles, não se tem ali nenhum tipo de espanto. O que nós tivemos, por exemplo, na Inglaterra, no filme Minha Vida em Outra Vida, vocês se recordam, virou filme e tudo mais, era livro, virou filme, também contam desses casos, fazendo uma ligação entre famílias dos Estados Unidos e da Inglaterra. Se eu não me engano, ela era americana e ela tinha lembranças de vivência na Inglaterra, então ela foi fazendo essa ponte aérea entre Estados Unidos e Inglaterra para poder se certificar dessas experiências. Irlanda, Obrigado, Wagner.
né? Então, nessa fazia essa relação entre os dois, né? Talvez seja um dos filmes mais clássicos para nós aqui do Ocidente, né? Mas tem outro filme também que eu comentei com você, chamado Manica, que narra também a história de uma garota, que também teve lembranças, que ela acabou morrendo afogada num riacho perto de onde ela morava, e ela foi até lá, apontou o lugar e tudo mais. Mas vamos aqui então à história dessa personagem aqui, né, que já está finalizando. São bem legais esses filmes. As duas famílias se aproximaram e passaram a trocar visitas, aceitando o caso como reencarnação. O próprio Stevenson testemunhou um desses encontros em 1961. Ao contrário de muitos casos de memórias relatadas, como de vidas passadas, as da menina continuaram acompanhando-a na fase adulta, quando sua lata já estava casada e formada em botânica. Aqui só uma observação: é muito comum, dentro desse tema de reencarnação, falar sobre vidas passadas, né? Para nós que somos estudantes da doutrina espírita, é importante a gente manter o foco, né, nas expressões que nós utilizamos. Então, quando nós falamos em vidas passadas, nós partimos do princípio que nós temos várias vidas. E, na verdade, nós temos uma única vida. Então, nós podemos chamar de existências passadas, né, de vivências passadas, mas nunca de uma vida passada. Então, sempre usar as expressões corretas. Isso não muda muita coisa, mas já que nós temos as expressões adequadas para cada situação, vamos usar então aquela que é adequada, né? Então, quando se fala sobre TVP, por exemplo, terapia de vivências passadas ou terapia de vidas passadas, né, lembremos, né, de terapias de vivências passadas, já que nós temos várias vivências dentro de uma única vida, né? Então, só a título de correção. Assim como esse, há milhares de outros episódios intrigantes, alguns mais, outros menos verificáveis. Somente na Universidade da Virgínia há registros de mais de 2.500 casos desse gênero. Acontece que, para a ciência, a ocorrência de casos isolados, ainda que numerosos, não prova nada. Os céticos atribuem essas histórias a fraudes, coincidências ou autoinduções, às vezes bem intencionadas. Mas, embora a ciência duvide da reencarnação, a humanidade convive com a crença nela faz tempo. De acordo com algumas versões, o conceito de reencarnação chegou ao Ocidente pelas mãos do matemático grego Pitágoras. Durante uma viagem que fizera ao Egito, ele teria ouvido diversas histórias e assistido a cerimônias em que espíritos afirmavam que vinham mais de uma vez à Terra em corpos humanos ou de animais. Aqui nesse caso a gente tem a metempsicose, que ela também vai ser um tema estudado por nós. O mesmo conceito, com variações aqui e ali, marcou religiões orientais, como o brahmanismo e o hinduísmo, e mais tarde o budismo, e também religiões africanas e de povos indígenas, segundo Fernando Altmaier, professor de teologia da PUC de São Paulo. Na verdade, a citação dele, a reencarnação nasce quase ao mesmo tempo que a ideia religiosa, tanto no Ocidente quanto no Oriente, com os egípcios, os gregos, os africanos e os indígenas, diz Altmaier. A ideia, porém, não deixou traços, pelo menos não com a mesma força, nas três religiões surgidas de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nesse caso, essas três religiões, elas não têm nenhum tipo de informação sobre reencarnação, e até mesmo na Bíblia, quando nós encontramos, quem quiser ver o reino dos céus tem que nascer de novo, naquela passagem dos evangelhos, essa expressão nascer de novo, ou até mesmo aquela conversa de Nicodemos com Jesus, que falava sobre a vinda de Elias e tudo mais, que ele já tinha vindo, que seria João Batista, também são passagens interpretadas de acordo com essa visão apenas encarnacionista, não reencarnacionista. Lembrando que a expressão reencarnação ou encarnação significa o espírito vir para a carne, para o corpo de carne. E a reencarnação é ele voltar para um corpo de carne. Agora vem a citação interessante. No século XIX,
ainda que na revista super interessante. O francês Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, e outros estudiosos dedicaram-se a um tema então em voga na Europa, os fenômenos das mesas giratórias, em que os sensitivos alegavam que espíritos se manifestavam no mundo dos vivos. Kardec escreveu uma série de livros sobre experiências mediúnicas que observou e, tendo como base a ideia da reencarnação, fundou a doutrina espírita, que obviamente é um equívoco na interpretação do jornalista, porque Kardec não é fundador da doutrina espírita, ele organizou as informações e desenvolveu os ensinamentos trazidos pelos próprios espíritas. Se ele fosse fundador da doutrina espírita, ela não se chamaria espiritismo, mas kardecismo. Assim como o cristianismo também é atribuído ao próprio Cristo, budismo ao Buda e por aí vai. Então, o zoroastrismo também é a mesma coisa. Então, nesse caso, ele coloca como Kardec como sendo o fundador da doutrina espírita, o que é equivocado. Para os espíritas, a reencarnação é um ponto pacífico, mas muitos deles preferem dar créditos a relatos embasados no cientificismo. Dirijo a área da assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo, por onde passam 200 mil pessoas por mês. Mas no que diz respeito à fenomenologia, sou mais pé no chão, sou muito rigoroso, afirma o advogado Vladimir Liso, de 58 anos, o então presidente da Federação Espírita de São Paulo. Terapias e evidências. Nas aulas que dá na Federação sobre Espiritismo e Ciência, Liso, que é autor de 3 livros, se baseia sobretudo nas pesquisas feitas por universidades estrangeiras, que considera mais confiáveis. Liso diz que já perdeu as contas das vezes que ouviu pessoas lhe dizendo que tinham lembranças de outras vidas, outras talvez por meio das chamadas terapias de vidas passadas. Terapias, por si só, não provam nada, diz Liso, referindo-se a uma prática que supostamente leva a pessoa a encarafunchar memórias tão remotas quanto as de 2, 3 encarnações anteriores. Os espíritas não recomendam a experiência. Até os anos 50, flashes ou outras manifestações eram considerados distúrbios mentais, diz Liso. Com o tempo, ganhou eco a explicação de que muitos desses sintomas poderiam ser evidências de existências passadas. No Brasil, um dos poucos que seguiram a linha da investigação mais científica foi Hernani Guimarães Andrade, que morreu há quase 2 anos. Autor de diversos livros, entre eles Reencarnações no Brasil, da editora Clarim, Andrade conta o caso de uma menina paulistana, identificada apenas como Simone. Nos anos 60, quando tinha então pouco mais de 1 ano, ela começou a pronunciar palavras em italiano, sem que ninguém a tivesse ensinado. Passou também a relatar lembranças que remontavam à Segunda Guerra Mundial. Seu relato era tão vívido que familiares se renderam à ideia de que fragmentos de uma encarnação passada ainda pairavam em sua mente. A avó da menina registrou em um diário mais de 30 palavras em italiano pronunciadas pela neta e histórias de explosões, médicos, ferimentos e morte. As recordações pararam de jorrar quando a menina tinha por volta de 3 anos. Mas as supostas memórias de crianças como Simone e Schwanlata não são os únicos sinais que chamam a atenção dos estudiosos. Em várias universidades ao redor do mundo, os pesquisadores passaram a examinar também marcas de nascença, associadas a lembranças, como possíveis evidências de reencarnação. O mesmo Stevenson reuniu um punhado desses casos num estudo divulgado em 1992. Segundo o levantamento feito em 210 crianças que alegavam ter lembranças de outras vidas, cerca de 35% apresentavam marcas de nascimento na pele. Em 49 casos, foi possível obter um documento médico, geralmente um laudo de necropsia, das pessoas que as crianças haviam supostamente sido em outra encarnação. A correspondência sobre o ferimento que causara a morte e a marca de nascença foi considerada no mínimo satisfatória
em 43% dos casos, 88%. Aliás, em 43 casos, que se refere a 88%, segundo Stevenson. Um caso citado por ele é o de uma criança da antiga Birmânia que dizia se lembrar da vida de uma tia que morrera durante uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco congênito. Essa menina tinha uma longa linha vertical hipopigmentada no alto do abdômen. A marca correspondia à cisão cirúrgica da tia. Stevenson recorre a uma frase do escritor francês Stendhal para se referir a casos de memórias e de marcas que às vezes podem passar despercebidos. Originalidade e verdade são encontradas somente nos detalhes. Tinta fresca. Para o pesquisador, há fortes indícios de que muitas crianças conseguem se lembrar de suas vidas anteriores. O professor Jim B. Tucker, da Divisão de Estudos da Personalidade do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, estuda e atende casos de depressão e outros distúrbios em crianças e adolescentes. Tem especial interesse por casos de crianças que alegam ter lembranças de vidas passadas. Nessa entrevista, concedida por e-mail à Super, Tucker fala das características mais frequentes desses relatos e de fatos que mais o impressionam. Quantos casos de crianças que alegam lembrar de vidas passadas o senhor já observou? Pergunta feita pela revista. Temos mais de 2.500 casos registrados em nossos arquivos. Eu, pessoalmente vi vários. Quais são as principais características desses casos? Os casos geralmente envolvem crianças pequenas que dizem se lembrar de uma vida passada. Elas podem descrever a vida de um membro falecido da família ou de um amigo da família, ou podem descrever a vida de um estranho num outro local. Outros fatos incluem marcas de nascença, que combinam com os ferimentos do corpo da pessoa falecida e comportamentos que parecem ligados à vida anterior. Há uma explicação para o fato de as lembranças ocorrerem principalmente durante a infância? As crianças começam a fazer seus relatos numa idade precoce, logo que começam a falar. Isso faz sentido porque parecem ser memórias que elas carregam consigo desde a vida anterior. Quais tipos de evidências mais impressionaram o senhor? Ainda acho que a mais forte evidência envolve declarações documentadas de alguma criança que alguma criança tenha feito e que se provaram verdadeiras em relação a uma pessoa que viveu a uma distância significativa. O Dr. Yuker Kill, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, investigou um caso na Turquia, no qual um garoto deu muitos detalhes sobre um homem que tinha vivido a 850 quilômetros e morrido 50 anos antes de um menino ter nascido. Como médico, o senhor considera possível explicar esses relatos de uma perspectiva científica? Nenhum desses casos é prova de reencarnação, e um cético pode sempre encontrar um ponto fraco em um caso ou outro, ou como objetivo de desacreditá-lo, em qualquer estudo médico. Entretanto, como um todo, os casos mais significativos constituem um forte argumento de que algumas crianças parecem sim possuir memórias de vidas anteriores. Então isso aqui é o artigo aqui da revista Super Interessante, publicado em 2005 e atualizado em 2016, intitulado então Reencarnação, Memória de Outras Vidas. E aqui depois, para a gente poder reforçar um pouquinho mais esse tema, só a título de curiosidade, como eu falei para vocês, a gente primeiro traz aquilo que faz parte da cultura popular, ou pelo menos não oficialmente, mas que faz parte do dia a dia, do modo de pensar das pessoas, de muitas pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa foi feita e 57% da população acreditam em reencarnação, embora seja um país predominantemente protestante, de religiões evangélicas, na verdade. Então aqui, nesse outro artigo, que foi publicado em 2010, no site g1.globo.com.br,
na seção Ciência e Saúde. Olha só, em Ciência e Saúde. O título: 2 brasileiras são parte de estudos sobre reencarnação. Uma diz que morreu atropelada por um trem, a outra acredita ter sido atingida por bomba na Segunda Guerra. Aqui, se não me engano, essa reportagem do G1 se tornou uma reportagem no Fantástico na época. Aqui o vídeo não está disponível, eles já devem ter feito alguma atualização lá no site e acabou desabilitando esse vídeo, mas aqui indica que ele foi então publicado pelo Fantástico também. Diz aqui o texto para nós: 2 brasileiras são parte de um estudo feito por um médico americano que há 40 anos investiga casos de reencarnação. Uma diz que morreu atropelada por um trem, a outra na Segunda Guerra. Apesar de não ter comprovação científica, a teoria da reencarnação, observem, hein? Teoria da reencarnação, é assim que eles chamam, é estudada pelo médico psiquiatra Jim Tucker, que nós vimos no artigo anterior, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele dá continuidade à pesquisa iniciada há mais de 30 anos pelo também psiquiatra Ian Stevenson, que morreu em 2007. Tucker diz que foram estudados 250 casos em todo o mundo. As histórias ganharam projeção internacional ao serem exibidas pela TV inglesa. Os pesquisadores colheram relatos impressionantes, inclusive no Brasil. Fizeram alguns testes e perguntaram coisas. Bom, até então eu não sabia absolutamente nada da reencarnação da minha tia, conta Ivone Marta, corretora de imóveis. Segunda Guerra. A tia-avó de Ivone morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi atingida na nuca por estilhaços de uma bomba em Viena, na Áustria. Morreu com uma bomba, justamente no local que eu tenho a marca, explica. Para os estudiosos, a marca de nascença é um sinal de que Ivone seria a reencarnação da tia-avó. E há outras coincidências. As 2 nasceram no mesmo dia, 11 de setembro. Eu tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos. Eu dormia com a minha avó e brigava com ela. Eu abria a gaveta e falava: como você é desordeira e tal. Aí ela falava: mas como você fala assim comigo? Aí eu falava: você não me responda, porque eu sou sua irmã mais velha. Lembra Ivone. O fato de Ivone, ainda tão pequena, repetir o comportamento da tia-avó foi mais um indício para os pesquisadores. Jim Tucker afirma que até os 3 anos as crianças têm uma janela por onde parecem enxergar fatos de vidas passadas. Aqui depois fala um pouquinho também sobre... Deixa eu ver aqui se tem interessante isso aqui. Aqui fala de uma novela que foi veiculada naquela época, em 2010, Escrito nas Estrelas. Vou ler aqui a título de curiosidade, já que eu mencionei um pouquinho sobre novelas, livros e filmes e tal. Então, só para a gente poder ilustrar. Novela. Vidas passadas são tema da novela Escrito nas Estrelas. Cássia Kiss é Francisca, uma mulher que já morreu. A personagem requer uma entrega diferente da atriz. Todas as vezes que eu vou gravar uma cena, eu me concentro e fecho os olhos. Eu não costumo fazer isso em outros personagens. Eu não me lembro de nenhuma vez fechar os olhos, juntar minhas mãos e pedir para ser conduzida da melhor forma possível, conta a atriz. A busca espiritual sempre foi uma questão para Cássia. Eu acredito em reencarnação. Eu já passei por várias crenças, mas o espiritismo é o que mais me traz conforto. A ideia da reencarnação é milenar, presente no hinduísmo e no budismo, e ela foi incorporada por Allan Kardec, o francês que difundiu o espiritismo. Reencarnação é uma crença antiquíssima na história, na humanidade, e que significa transmigração de uma alma. A pessoa morre e reencarna em outro corpo, mas a identidade do ser permanece a mesma, explica a Dora Encontre, coordenadora do Congresso Educação e Espiritualidade. Interessante, entrevistarem a Dora também aqui. Doença grave.
Uma mulher que mora em São Paulo e não quer se identificar, diz ter passado por experiências na vida que a fizeram sentir que já morreu e reencarnou. Primeiro foi uma doença grave que não foi diagnosticada, que teve início aos 20 anos de vida. Sem explicação, ela ficou curada 3 meses depois, mas a doença deixou marcas que foram estudadas pela equipe do psiquiatra Ian Stevenson. Na época, ela relatou aos pesquisadores pesadelos constantes, com trilhos e uma visão, o momento exato em que foi atropelada por um trem, o que justificaria as marcas. Veio assim, pronto e acabado, que eu havia sido colhida por um trem e morrido, e agora eu estava de novo aqui na vida reencarnada, diz ela. O psicólogo Jaime Reutemann, que investiga fenômenos sobrenaturais, avalia que ainda não há provas suficientes da reencarnação. Como é difícil para o ser humano dizer não sei para os cientistas. Como é difícil para o ser humano dizer não sei. Para os cientistas, o exercício da ciência costuma ser mais fácil. Enquanto não tem evidências, eles dizem, não sei, vamos pesquisar mais. Observa. Mas as duas brasileiras estão convictas. Eu acho que entre nós tem muitos reencarnados. Creio eu que você seja uma reencarnação também, acredita Ivone. Interessante o relato dela, né? Eu acho que tem muitos reencarnados. Nós espíritas sabemos que todos, sem exceção, somos reencarnados. E depois, eu tenho uma convicção de que a reencarnação é uma lei natural e no futuro talvez se transforme na mais importante lei da biologia, afirma a outra mulher. Né? Professor, bom dia. Então eu trouxe para vocês aqui, bom dia também, Silmar, trouxe para vocês esses 2 artigos, né, que primeiro é importante a gente ilustrar essas ideias, para a gente poder ver exatamente o que nós estamos vivenciando aqui no nosso dia a dia com relação a esses temas. De que forma que as pessoas veem, por que essas ideias se tornam tão presentes na mente das pessoas, por que muitas vezes nós desejamos a reencarnação para poder explicar alguma coisa que nós estamos vivendo com relação a doenças, com relação a estilo de vida, locais, lembranças, relacionamentos, etc., né, e tantas outras situações que não podem ser explicadas senão pela própria reencarnação. Mas tem um ponto muito importante que a gente vai entrar agora. O Capucci lembrou aqui, né, interessante, nenhuma dessas experiências as pessoas falaram que foram reis, rainhas, né? Exatamente porque eram conversas assim, eram entrevistas sérias, né? Porque se a gente vai no popular, quantas Cleópatras eu já conheci, já até perdi as contas, né? De quantas Cleópatras já apareceram, né? Mas cada um ali vai criando ali suas próprias fantasias. No domingo, no estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, eu fiz uma colocação que eu vou fazer de novo aqui, então, para quem estava lá, não reparem a repetição da ideia. Nós falávamos sobre os métodos científicos que são utilizados para saber da existência de espíritos, né? Ou seja, o indivíduo morre, o espírito continua vivo, o indivíduo continua vivo, o seu corpo morre, o indivíduo continua vivo. E a metodologia para poder explicar ou para poder comprovar essa continuidade da vida, ela vem através da observação dos fenômenos que são provocados por essas entidades. É o caso, por exemplo, dos fenômenos mediúnicos, sejam eles intelectuais, sejam eles apenas manifestações físicas. Né? Para nós, espíritas, né, nós estudamos esses detalhes e sabemos que tem uma diferença. Se alguma coisa simplesmente se move, ela se moveu. Se ela quer transmitir um recado, uma emoção, uma ideia, já se torna um fenômeno intelectual. É o caso, por exemplo, se você vê um prato voando, ok, mas se esse prato voa com muita raiva na sua direção, significa que ele tem um sentido. Tem um sentido essa manifestação, que tem ali um comportamento emocional, e não simplesmente uma movimentação aleatória. Né? Então, temos todos esses casos. O que eu falei então no domingo? E também já trouxe para vocês essa ideia outras tantas vezes. Hoje nós encontramos na nossa sociedade, principalmente grupos que procuram estudar a existência de fantasmas,
de espíritos, de assombrações, estudando locais assombrados, né? Kardec, inclusive, fala sobre isso no Livro dos Médiuns, um capítulo intitulado Locais Assombrados. Esses grupos, então, eles têm por objetivo comprovar a existência desses seres. Ok, vocês fizeram uma pesquisa, fotografaram, gravaram um áudio, testemunharam um fenômeno, então vocês disseram, olha, os espíritos existem. Esse, então, através de uma metodologia, é capaz de trazer essa comprovação. Mas a pergunta fica, e daí que esses espíritos existem? O que significa a existência desses espíritos? De onde eles vieram? Para onde eles vão? Por que eles estão naquele local? Por que eles pensam dessa forma? Por que alguns são mais calmos? Outros são mais agressivos? Por que uns aparecem com uma aparência, são vistos com uma aparência mais harmônica, outros com uma aparência mais perturbadora? Qual é a causa de tudo isso? Aí entra, então, a parte filosófica. Quando se trata de reencarnação, nós entramos no mesmo ponto. Nós percebemos aqui, então, que todos esses investigadores, psiquiatras, jornalistas, estudiosos de casos de paranormalidade, etc., gostam de dizer, olha, aquela pessoa é reencarnada. Então nós vimos dois casos, por exemplo, nesse último artigo que nós vimos, uma pessoa, uma mulher que diz ter morrido atropelada por um trem, uma morte sem dúvida nenhuma terrível, e esperamos que não tenha sido um suicídio, por exemplo, E no outro caso de uma mulher que lembra de ter morrido, ou pelo menos tem a impressão de ter morrido durante a guerra. Então esses casos são curiosos quando nós analisamos as suas características anteriores e as lembranças atuais, e tentamos comprovar para dizer que realmente a reencarnação existe. Mas quando nós entramos na parte filosófica, e é aí que a doutrina espírita nos instiga a essas pesquisas, é saber exatamente quem era aquele espírito, por que ela reencarnou, quais são os seus compromissos reencarnatórios, que é exatamente o que diz respeito à nossa vida. Nas passagens finais desse último artigo do G1, ela falava assim, eu acho que tem muita gente reencarnada. Como eu falei para vocês, nós todos somos reencarnados por aquilo que nós compreendemos das leis naturais trazidas pela doutrina espírita. Mas o que nos move, o que nos motiva a essa reencarnação? Por que nós reencarnamos? Como são traçadas as características, ou como são criados os cenários e também trazidas outras personalidades que vão compor essa nova realidade que nós vamos viver? Por que eu reencarnei nesse corpo, nesse país, nessas condições, com essas pessoas? Por que eu desenvolvo essa ou aquela atividade? Quais são as causas dos meus medos, das minhas angústias, das minhas culpas? Essas questões, elas saem então desse aspecto científico, investigativo, que não apenas a doutrina espírita se dedica a fazer, como também esses outros pesquisadores, outros tantos e tantos pesquisadores, mas nós entramos também a partir do entendimento de que a reencarnação é uma lei natural, nós começamos a aprofundar também nas questões filosóficas, de entendermos as causas de tudo isso. Armando, bom dia. E é então que no nosso estudo, nós vamos ver aqui agora, para poder fechar aqui esse nosso encontro de hoje, nesses 20 minutos finais, nós vamos então para o item número 1. Esse capítulo, então, pluralidade das existências. Quando nós falamos em pluralidade, é um belo trava-língua esse nome, fala das vidas plurais que nós temos, e não uma vida singular. Utilizando ali os números da nossa gramática. Então, ou você tem uma vida singular, uma única existência, que é exatamente ali a base das religiões tradicionais aqui do Ocidente, Amor da alma, bom dia. Ou nós utilizamos as vidas plurais, as tantas vidas, dentro da ideia, pluralidade das vidas, na verdade, fazendo a correção, a pluralidade das existências, já que a vida é uma só. O espírito, ele é imortal. Se ele é imortal, ele não morre para criar uma outra vida. Observem o raciocínio. Então, quando nós falarmos, é a mesma coisa, corrigimos a ideia de que não existe kardecismo, muito menos espiritismo kardecista. Só existe o espiritismo.
não existem vidas passadas. Existem vivências ou existências anteriores que nós tivemos dentro de uma mesma vida. Expressões apenas para a gente corrigir academicamente o nosso aprendizado. Aqui então, no primeiro item, da reencarnação. Kardec trouxe para nós aqui algumas perguntas que vão nos ajudar aqui no nosso entendimento. Aqui no nosso Livro dos Espíritos, e agora então que nós vamos entrar na parte filosófica. Então eu trouxe para vocês toda essa parte de curiosidade, né? Porque é interessante quando a gente pega um livro de reencarnação. Nós temos aqui no Brasil também um pesquisador, o Dr. Fiorini, se não me engano ele era delegado de polícia. Ele faz investigação, ou fazia investigação no Paraná, através das digitais. Ele estudava as impressões digitais das pessoas que diziam, por exemplo, serem reencarnação de outras personagens do passado. E é a mesma coisa, né? Uma pergunta clássica que muita gente faz. Eu queria saber quem eu fui numa vida passada. Exatamente dessa forma, quem eu fui numa vida passada. E a gente diz que você só tem uma vida e que você era você mesmo. Agora você quer saber como foi a sua vida nessa etapa passada, nessa existência passada, né? Então, nesse caso ele escreveu um livro também sobre as impressões digitais que ele acreditava ser uma evidência não, um indício, né, dessa reencarnação. Então aqui no Brasil nós tivemos pesquisadores, fora do Brasil ou em vários países, vários outros pesquisadores, tanto nos Estados Unidos, na Índia, vimos lá na Austrália também a mesma intenção, na Inglaterra também tivemos outros pesquisadores, enfim, espalhados pelo mundo todo. E essas investigações, essas pesquisas ainda continuam. Então, saindo dos pesquisadores que querem apenas dizer se existe ou não existe reencarnação, nós vamos estudar para que existe reencarnação. E nesse para quê, aí nós vamos encontrar ali as várias situações e circunstâncias que vão envolvendo a vida de cada um de nós. Nós temos aqui então, inicialmente nesse primeiro item, da reencarnação, a partir da questão 166, né, 166. A André colocou aqui: acho muito importante ouvir, ler e ver as inúmeras teorias e comentários sobre o assunto, para podermos definir e aceitar a doutrina efetivamente. É importante também, André, da mesma forma, nós temos esses argumentos, né, essas informações, para a gente ver exatamente o que pensa o mundo que nós vivemos, porque é uma fantasia da nossa parte acreditar, por exemplo, que o meu modo de pensar pode ser tranquilamente diferenciado do que tantas outras pessoas pensam, sendo que eu não serei influenciado ou influenciarei alguém. Então nós começamos a ver o que as pessoas pensam e por que elas pensam dessa forma. E é então exatamente isso, através desse estudo mais cuidadoso, mais apurado, a gente vai fortalecendo cada vez mais as nossas convicções. Né? Dom Jorge, bom dia. Então aqui para nós, questão 166. Pergunta aqui Kardec aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de se depurar? A resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então aqui nós já começamos a entrar exatamente nessa questão filosófica. Nós falamos agora não apenas da alma, mas nós falamos do processo de evolução da alma. De que forma que um espírito evolui, de que forma que um ser melhora. A princípio, quando nós temos ali uma existência, uma vida singular na visão das religiões, das escolas tradicionais aqui do Ocidente, você nasceu, e o tempo que você tem de existência é o tempo que você tem para determinar o seu futuro por toda a eternidade. E então nós vamos vivendo as nossas vidas aqui aos trancos e barrancos, passamos por todas aquelas fases, né? Desde aquela fase da nossa infância, da adolescência, passamos da juventude, da maturidade, entramos lá na decrepitude, também começamos a entrar, né? Mas chegamos ali na primeira idade, na segunda idade, na terceira, agora tem a quarta idade, né? Já que nós estamos aí tendo uma vida muito mais
extensa do que no passado, né? Antigamente nós tínhamos ali uma perspectiva de vida de 60 anos de idade, por isso que a aposentadoria vinha para todo mundo, né? Hoje esse debate da aposentadoria surge exatamente porque nós temos as pessoas vivendo mais, contribuindo menos. Então hoje a expectativa de vida no Brasil gira em torno de 74, 75 anos de idade. Então nós temos ali todo esse período da nossa vida em que você tem que ir para a escola, você tem que definir sua vida afetiva, se você casa, se você faz um trabalho, e tudo isso nessa dinâmica toda ainda tem que acertar. O Hermes já está fazendo aquela horinha extra, né, Hermes? Já está ali, já está de férias, o seu compromisso, pelo menos aqui no Brasil, você já passou. Mas se for para o Japão, você tem ainda coisa para queimar lá, hein? Lá é 80 e pouco. Lá eles são octogenários, fácil. Então, assim, para nós, como se não bastasse, nós temos que sobreviver aqui às nossas experiências terrenas, construir a nossa vida profissional, material, os relacionamentos, a gente ainda tem que fazer a coisa certa. E aí, então, se você não fizer, a sua vida será determinada por tudo isso. Então, mostrando que, não apenas com relação à vida extensa que nós temos, né, esse longo período de vida física aqui que nós temos, ainda há aqueles casos em que pessoas jovens desencarnam. Crianças que nascem e em seguida desencarnam. A pergunta é, mas qual é então o proveito que esses espíritos têm? Vieram só de passagem aqui para o mundo físico? Porque se eu tenho a minha vida toda para determinar meu futuro e uma criança no início da sua existência física desencarna, então ou existe ali e como diz ali nos próprios dogmas aqui das religiões tradicionais, as crianças vão para o céu, basta apenas que elas sejam batizadas. Então o batismo já é o suficiente, através desse sacramento, ela vai então para o céu. E eu penso, mas espera aí, eu sou batizado também, mas eu tive a minha vida inteira para viver e acabei errando. E aí então essa criança que não fez nada vai para o céu, e eu que tive que fazer tudo isso vou me dar mal? Qual a lógica exatamente de tudo isso? E então a ideia da reencarnação as ideias sobre reencarnação começaram a proliferar para trazer respostas para todos nós. E aí então Kardec, quando ele pergunta se a alma que não atingiu a perfeição ainda, durante a sua vida corpórea, como é que ela acaba de se depurar então? Se ela não teve tempo hábil para fazer tudo isso, seja pelo tempo de existência física que ela teve, né, ou pelas oportunidades que não surgiram. E é então que os espíritos colocam, né, submetendo-se à prova de uma nova existência, porque uma nova existência para nós é realmente uma prova. 166A, ele estende essa pergunta 166 em A, B e C, hein? Olha só. Por isso que eu falo para vocês, né, quando a gente vai estudar sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, a gente coloca que ele tem ali aproximadamente não, entre 1018 e 1019 questões. A gente pode colocar ali estendendo um pouco mais, porque muitas questões se desdobram em outras. E aí nós poderíamos, de 1020 mais ou menos, poderíamos chegar a 1050, 1060 questões fácil, se nós contássemos cada uma dessas questões individualmente. Mas então na 166A, desdobrando um pouco mais essa anterior, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? A resposta, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. E aí então muitas perguntas que nós fazemos sobre isso, dentre elas mas o espírito não poderia fazer isso como desencarnado? Ele não poderia evoluir no próprio mundo espiritual? O mundo espiritual não oferece para o espírito todas as oportunidades para que ele possa se desenvolver? Aí então, né, a resposta que a doutrina espírita traz, já que nós não temos uma lógica biológica ou filosófica sobre tudo isso, mas os espíritos dizem para nós que o mundo físico traz para nós recursos que são importantes, principalmente enquanto nós estamos nessa fase mais primitiva. Vai com Deus, Vanessa, bom dia. Essa fase mais primitiva do nosso desenvolvimento. Então, ou seja,
como os espíritos, seguindo essa própria lógica, os princípios inteligentes começam a se desenvolver aqui na matéria, para desenvolverem seus instintos, para desenvolverem sua inteligência, para desenvolverem seus valores. Então, se há necessidade desses princípios inteligentes se desenvolverem no mundo material, conforme esses princípios vão se tornando cada vez mais complexos, eles continuam ainda necessitando do mundo físico. É o nosso caso, por exemplo. Embora estejamos na condição de humanos, os nossos instintos primitivos ainda são muito intensos sobre nós, agem de uma forma muito intensa. Então, por isso, nós ainda necessitamos da matéria, inicialmente para nos ajudar a domar esses instintos primitivos, a desenvolver o nosso intelecto através de todas as construções e produções relacionadas aqui com o mundo material, domarmos as nossas sensações. Então há necessidade de nós virmos aqui, porque o mundo físico ele começa lá atrás no desenvolvimento do princípio inteligente. Então nós estamos, podemos dizer assim, no final desse estágio físico de desenvolvimento. Quando nós avançarmos um pouquinho mais, nós não necessitaremos mais de reencarnação. Mas para isso nós temos ainda uma longa jornada pela frente, porque ainda há muito a se trabalhar, especialmente dentro do campo moral. Porque nós temos o aspecto moral e o intelectual. A inteligência nós desenvolvemos pelos estímulos do nosso dia a dia. Precisamos desenvolver uma forma de guardar panelas. Foi o cidadão lá com a sua habilidade e criou um armário. Desse armário veio ali uma pintura diferente, veio ali uma alça diferente. Depois ele não precisava mais de panela, ele começou a criar outros tipos de coisas, de objetos, utensílios, e assim foi se desenvolvendo para chegar no mundo que nós temos hoje. As necessidades do transporte, inicialmente, era a pé, depois usava o transporte animal, depois veio a roda. Da roda veio carroça, da carroça vieram ali os equipamentos a vapor, depois veio os combustíveis, a eletricidade, estamos aí indo para o espaço. Todo esse processo de desenvolvimento intelectual partiu da necessidade. Então o mundo físico oferece para nós os recursos para esse desenvolvimento. Aí poderíamos perguntar, mas Deus, que é capaz de tudo, não poderia simplesmente deixar que nós vivêssemos no mundo espiritual para o nosso desenvolvimento? Aí, como Kardec já levou umas lambadas anteriormente dos espíritos, eles responderiam, quem é você para julgar a inteligência de Deus? Aí a gente baixa a cabeça, já que nós temos que viver assim, então vamos viver assim, paciência. É o que a gente tem para fazer, né? Quando nós evoluirmos um pouco mais, a gente vai entender do porquê das coisas. Porque a reencarnação para nós, ela vem como uma ideia que nós aceitamos. A comprovação da reencarnação, como nós vimos aqui nesses artigos, nessas pesquisas, é algo que vem se desenvolvendo. Então a nossa capacidade intelectual e de entendimento nesse momento não consegue compreender a profundidade da ideia da reencarnação. Uma pergunta, por exemplo, para poder perceber a nossa limitação é: por que nós existimos? Nós existimos para evoluir. Não, isso é para que nós existimos. Eu perguntei por quê? Por que Deus nos criou? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Eu não encontrei até hoje nada que satisfaça essa minha pergunta. Provavelmente quando eu desencarnar, vão dizer ainda que eu não sou capaz de compreender, e talvez daqui umas 500 reencarnações essa resposta fique lúcida para mim. Mas são coisas que nós aceitamos pela nossa razão, obviamente, tentamos processar tudo isso, mas são respostas que nós ainda não comportamos. Assim como os espíritos dizem, né? Quando o espírito foi criado? Eles dizem, não sabemos. Como se eles tivessem a obrigação de saber tudo. Então, nesse caso, a transformação do espírito acontece tanto no ambiente físico como no ambiente espiritual, mas há transformações que dependem dos estímulos que ele recebe. Muitos de nós evoluímos através das experiências do mundo espiritual, das atividades que nós desenvolvemos, dos sofrimentos que nós, infelizmente, ainda vivenciamos, como também aqui no mundo físico, através das nossas limitações, das atividades, dos relacionamentos que são fechados dentro das nossas necessidades. Uma família, por exemplo, ela acaba sendo formada
e sustentada principalmente pelas suas necessidades. Então, percebamos assim, se eu não tivesse uma necessidade psicológica, ou uma necessidade física, ou uma necessidade financeira, o que me obrigaria a ficar junto com uma pessoa por quem eu tenho antipatia? Como espírito, eu poderia simplesmente seguir meu rumo para qualquer lugar, eu não dependo de nada dela. Agora, aqui no mundo físico, não. Eu preciso morar com ela no mesmo lugar, porque eu não tenho condições de morar em outro lugar. Eu preciso conviver com ela, porque eu tenho laços de família, laços afetivos, laços psíquicos. Então nós percebemos que o mundo físico vai oferecendo para nós situações que nos forçam a essa convivência. Algumas vezes eu desejo, outras vezes eu preciso. Na maioria das vezes, no mundo de provas e expiações, é uma necessidade que nós temos. E esse círculo fechado da família, no qual nós somos muitas vezes vinculados de uma forma contra a nossa vontade, faz parte de uma dessas necessidades. As tendências e viciações. O nosso corpo, da mesma forma, também oferece as suas limitações para o nosso aprendizado. Nós temos liberdade ou vamos perdendo a liberdade. Podemos perder a liberdade de um modo brando. Por exemplo, alguém que convive com uma diabetes. Ele tem a sua liberdade de ir e vir, mas ele não tem liberdade plena de fazer aquilo que ele quer. Vão surgindo então outras limitações, até chegar um momento em que ele fica completamente restrito no seu corpo físico, uma necessidade que ele tem. Socialmente a mesma coisa. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia fazer aquilo que eu quisesse, mas como eu tenho que acordar todo dia lá, muitas vezes vendendo almoço para comprar janta, eu não tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Então eu tenho que aprender através do regramento do meu comportamento, das minhas tendências. Então nós vemos aqui que o mundo físico traz para nós um cenário muito importante para o nosso desenvolvimento, porque ele oferece esses recursos que o mundo espiritual não oferece. Não sabemos porquê, mas aceitamos porque essa é a nossa realidade. O Hermes lembrou aqui, variados são os motivos para se conviver juntos, né? O homem é um ser gregário. Inicialmente sim, né? Só que ainda pelo fato de nós termos a nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas tendências, nós escolhemos como, quando e com quem nós queremos conviver. E as necessidades colocam no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, para a nossa transformação, principalmente moral, como eu comentei com vocês. Meus amigos, nós temos aqui outras questões então para tratar. Acabei aqui ficando, né, nessas exemplificações. Então não concluímos aqui esse item que vai do 66, 166, 166A, B, C, depois vem 67, 68, 69 e 70. Então vai até 170. A gente trata desse assunto na próxima quinta-feira, então, já que nós passamos, né, parte desse nosso estudo através desses exemplos todos, dessa ilustração toda que eu trouxe para vocês. Tinham outros artigos muito interessantes, mas aí ia tomar muito tempo nosso e ia ficar um estudo muito cansativo, né? Porque teria que correr com as leituras e tudo mais. Mas enfim, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje, né? Nós paramos mais uma vez aqui então nesse primeiro item da reencarnação, que é o primeiro item desse capítulo. A gente vai retomar depois essa primeira questão 166, já que nós só lemos duas, né? Para desenvolvermos o raciocínio desde o início. E se tiver alguma coisa para ilustrar assim no nosso próximo encontro, eu trago para vocês também, que é sempre interessante da gente trazer, né, todas as informações possíveis para nos ajudar nesse nosso raciocínio. Então fechamos por aqui o nosso encontro de hoje.